Bom dia, Shalom para você. E você que quer participar, é só se inscrever. Você aciona o sininho, todas as notificações e assim você vai sempre estar aqui conosco participando e sendo avisado quando começa o devocional. Hoje, a palavra, o nosso tema é Jesus está no barco. E a passagem que nós vamos usar está em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. É lógico que Jesus está lá no seu quartel-general. Ele escolheu um local para treinamento dos seus discípulos, por isso que eu chamo de quartel-general, ali em Cafarnaum, onde ele passou a morar e ele começou a treinar os seus discípulos. No Mar da Galileia, ele treinou os discípulos sobre muitas coisas. Ele treinou mostrando que Deus é o Deus da provisão. Por 2 vezes eles viveram pesca miraculosa. Pedro achou na barriga de um peixe a moeda que ele precisava para pagar impostos. Então com Jesus eles aprenderam que Jesus é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ali no Mar da Galileia, eles enfrentaram também tempestades, como aqui nós vamos ver agora. E ali, com a tempestade, eles aprenderam a subir de nível na fé. Eles aprenderam a viver um milagre espetacular. Eles dominavam aquele lugar. Mar da Galileia era o local do seu trabalho. E eu digo para você que o Mar da Galileia ele é muito tranquilo, porque não é mar, é um lago. Ele é chamado, um dos nomes é Mar da Galileia, pelo tamanho dele, que é muito grande. A maior parte do tempo é um lago muito tranquilo, mas de vez em quando vem a tempestade e ali a topografia, ela propicia esse tipo de... O vento propicia levantar água, as ondas muito altas, mas é muito raro isso. Maior parte do tempo está tudo tranquilo. Os discípulos estavam com Jesus e, de repente, Jesus lança um desafio para eles. Vamos do outro lado. Você sabia que esse desafio não foi lançado só para os discípulos há 2000 anos atrás, mas esse desafio é lançado para nós todos os dias? Quando você entra aqui na oração, Jesus ele diz para você, vai para o outro lado, porque do outro lado tem o milagre, do outro lado tem a resposta. Você só precisa aguentar firme e orar até que... E os discípulos, eles obedeceram. Eles falaram, tudo bem, nós vamos do outro lado. Aparentemente, Jesus os deixou sozinhos, mas não pode ser. Jesus, ele prometeu pra gente que ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. E como que ele deixou discípulos sozinhos, sabendo ele que eles enfrentariam momentos muito difíceis? Vamos ver o que Jesus estava fazendo enquanto os discípulos estavam crendo que chegariam do outro lado. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nós temos algumas informações. Primeiro, eles não estavam sozinhos. Jesus ficou, mas Jesus ficou intercedendo por eles. Jesus não os perdeu de vista. O coração de Jesus estava com eles. A mente de Jesus estava com eles. A intercessão de Jesus estava com eles. E eu digo que é o mesmo com você. A mente de Jesus está conectada a você. Os olhos de Jesus estão voltados para você. A atenção de Jesus está voltada para você e as orações dele, porque ele é o nosso intercessor. Ele está, enquanto você está aqui orando, ele está orando por você. Os discípulos começou uma tempestade e essa tempestade durou muito tempo, porque aqui está escrito que Jesus subiu para orar e eles foram para essa viagem para o outro lado do mar. Era o cair da tarde, você leu comigo aqui? Era o cair da tarde. E quando está na alta madrugada, quase romper do dia,
Eles ainda estão no barco, não avançaram muito por causa da tempestade. Eles estão enfrentando há horas uma tempestade. Sabe esse tipo de problema que você está vivendo por muitos dias, muitos meses e talvez muitos anos, e você está no limite da tua força? Jesus te conhece. Ele sabe que você está no limite da tua força. E os discípulos estavam no meio da tempestade, eles estavam cansados, molhados. Eles já tinham usado tudo aquilo que eles sabiam, com a experiência que eles tinham de mar, mas eles estavam com medo, porque nada funcionava. A tempestade era acima das forças dele. Você está entendendo o que eu estou falando? Você pode estar assustado, você já pode ter feito de tudo que você poderia fazer a respeito desse problema e você está no limite da tua força. Mas quando eles estavam nessa situação, extremamente cansados, molhados e com medo, está escrito que Jesus, na alta madrugada, ele vai ao encontro deles. Jesus, nesta manhã, está vindo ao seu encontro. Mas enquanto Jesus vinha ao encontro deles, não diminuiu o barulho do vento, não diminuíram as ondas, o barulho das águas e do vento, ele ensurdecia. Este é o problema. O barulho do problema muitas vezes parece mais forte do que a voz de Deus, mas somos nós que precisamos nos aquietar. Por isso é tão importante você estar aqui no devocional, porque aqui você se aquieta e você ouve a voz do Senhor. Eles poderiam não ter ouvido, mas em algum momento eles ouviram e o Senhor falou no meio do temporal. Eu quero te dizer que Deus não só te salva do temporal, mas Ele fala no meio do temporal. E sabe o que Ele falou? Vamos ler. Olha o que Jesus, quando Ele estava andando sobre as águas, Ele falou para os discípulos no versículo 26. Os discípulos, quando Jesus veio andando sobre as águas, os discípulos, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Ele fala 3 palavras que você precisa. Coragem. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é você encontrar força da fé no meio do medo. Você está com medo da enfermidade que está enfrentando, está com medo da violência do problema. E o Senhor Jesus te diz no meio da tempestade: coragem. Ele diz outra palavra: não tema. Não tema, porque na sua mente você já está com tudo, você já sabe tudo que vai acontecer. Se Jesus não me curar, eu vou morrer. Se Jesus não salvar a minha família, ela vai ser destruída. Mas ele está falando: não tema, não é a tua expectativa, mas é a expectativa da fé que eu quero no seu coração. A palavra de Jesus era: vamos chegar do outro lado. E eles esqueceram no meio do temporal dessa palavra. Não esqueça, você vai chegar do outro lado. Coragem, não tema. E ele disse o quê? Eu sou contigo. Ele está no barco. Ele foi, por um momento parecia que ele não estava no barco, mas ele chegou na hora certa e ele não negligenciou. Ele estava orando o tempo todo e ele disse: eu sou contigo, não te deixo, não te abandono. É no meio do temporal que você vai experimentar as experiências mais incríveis da sua vida. É no meio do temporal. Então, quando Jesus liberou essas 3 palavras, Pedro foi desafiado, porque Pedro disse que ele cria. Então o Senhor Jesus disse: vem, anda sobre as águas. Muitas vezes criticam Pedro de que ele olhou para a fúria do vento porque está escrito aqui, quando ele sentiu o vento, viu as águas, as ondas, ele se apavorou quando ele estava andando sobre as águas e ele começou a afundar. E quando ele gritou: salva-me, o Senhor foi e o salvou. Mas muitas vezes criticam: ele não teve fé. Mas de todos os discípulos, quem é que teve fé para andar sobre as águas? Então, sabe qual é a palavra que eu quero dizer para você nessa manhã? Jesus tem um caminho, onde não existe caminho. E esse caminho, nessa manhã, é sobre as águas. Quem olhar para você vai dizer: não existe caminho, não existe solução para esse problema. Mas o Senhor faz um caminho sobrenatural sobre as águas e Ele te dá a mão forte para que você complete essa caminhada.
Os discípulos não foram destruídos e você não vai ser destruído também. Tão somente ouça as 3 palavras que o Senhor Jesus disse: não temas, eu sou contigo, coragem. 3 palavras que você precisa guardar no teu coração e assim você vai chegar do outro lado. Você crê que você vai chegar do outro lado? Eu creio por você. Então agora escreve aqui nos comentários o seu pedido de oração. Compartilha essa oração, nós vamos orar agora, mas antes que a gente comece a orar, já compartilha agora essa oração com muitas pessoas e diga para elas: você não vai ser náufrago, você vai chegar do outro lado, eu creio com você. E você que tem o teu caderno de oração, pegue-o agora para que a gente possa orar. Senhor Jesus, como é bom saber que o Senhor não nos deixa sozinho, como é bom saber que a tua voz, ela é mais poderosa do que o vento, do que as muitas águas, que a tua presença é mais poderosa do que a força destruidora dos problemas. Sabemos que o Senhor está conosco nesta manhã. O Senhor entrou no nosso barco e o Senhor disse: não temas, coragem, eu sou com vocês. Essa palavra foi liberada nesta manhã para todos nós, porque nós temos certeza que vamos chegar do outro lado. Em nome de Jesus, Senhor, do outro lado tem cura da família, do outro lado tem salvação, tem restituição. Do outro lado, Senhor, tem portas abertas. Do outro lado tem cura da alma, cura, Senhor, física. E nós cremos no impossível. O problema que cada um aqui está vivendo não é nada diante do Deus Todo-Poderoso. Estende a tua mão para abençoar os teus filhos. Ouve a voz e o clamor daqueles que estão no meio do temporal, porque, Senhor, e nós te louvamos antecipadamente, tendo a certeza que chegaremos contigo do outro lado, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, muita graça, muita glória, muita misericórdia de Deus sobre a sua vida. E não saia do vídeo sem antes você curtir e compartilhar. Que o Senhor te abençoe.